Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu vou tentar responder uma demanda que aconteceu durante os últimos dias. Muitas pessoas, muitos seguidores me procuraram querendo uma indicação de uma compra de cartas de tarô. São pessoas que querem comprar o seu primeiro tarô, tá? Para começar a aprender, para começar a estudar. Então, são pessoas que estão querendo começar. Qual seria a indicação ideal para quem quer ter o seu primeiro tarô? Então, é disso que eu vou tratar no vídeo de hoje. E para ajudar, eu coloquei alguns tarôs aqui na minha mesa. Vocês podem ver que tem vários tarôs aqui. Eu vou comentar alguns desses tarôs, mais focado nessa resposta. O tema de hoje, então, é o meu primeiro tarô. E eu vou dar a minha indicação para vocês. Na verdade, eu já fiz essa indicação em um vídeo onde eu trato de referências bibliográficas para livros de tarô. Mas nesse vídeo aqui, eu vou dar um pouco mais de opções de escolhas para vocês. Existe um critério, tá, para eu poder indicar um baralho de tarô para quem está começando. Existem alguns jogos, algumas cartas que são muito boas para quem está começando. Existem outras cartas que são boas para um tarólogo experiente, né? Tem também aquelas cartas que são boas para um estudante que está num nível médio. Ele não é iniciante, mas ainda não é experiente. Então tem tudo isso a se considerar. Um determinado jogo, tá, pode ser muito bom para um tarólogo experiente e não para um iniciante. Para um tarólogo experiente, na verdade, que conhece bem a estrutura das cartas de tarô, qualquer baralho vai ser bom para ele, qualquer um. Mas para o iniciante, não. Os critérios que eu uso para dar a minha indicação são os seguintes: tem que ser um jogo de cartas de tarô que seja fácil para o aluno iniciante conseguir memorizar a simbologia e os significados das cartas. Eu entendo também que precisa ser um tarô com um papel de boa qualidade, porque assim, isso faz muita diferença na hora de embaralhar as cartas de tarô. Se você compra um tarô com um papel de má qualidade, muito fininho, né, muito fraquinho, quando você for embaralhar, as cartas começam a amassar, a dobrar, fica muito ruim para trabalhar. Tem jogos de cartas que é difícil de embaralhar, tá? E tem outros jogos que é muito fácil, as cartas são de muito boa qualidade, então isso eu tenho que levar em conta quando eu vou comprar um jogo de tarô. Para o tarólogo iniciante, é legal comprar um jogo de cartas de tarô que venha acompanhado de um livro de boa qualidade com boas instruções para uso das cartas. E o jogo de tarô também tem um pouco a ver com a questão da arte, tá? Então comprar um jogo de tarô que ele realmente seja bonito, que ele tenha, faz parte do uso das cartas de tarô, a apreciação artística, tá? Isso ajuda a motivar mais o estudante de tarô a se envolver com as cartas, né? A ter um melhor desempenho. Então vejam, para tarólogos iniciantes, eu ainda acho que os livros da Sharman Burke, Juliet Sharman Burke, os livros dela ainda são os melhores. Aqui eu tenho o livro O Tarô Mitológico e tem também esse daqui, ó, o livro completo do tarô. É da mesma autora do Tarô Mitológico, tá? Então aqui é o livro completo do tarô da Juliet Sharman Burke. Então, esses dois livros vêm também com as 78 cartas do tarô, tá? Com um conjunto de 78 cartas. São 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Isso é um cuidado que vocês devem ter, tá? Quando for comprar um jogo de tarô. Observar se realmente vai vir 78 cartas. Tem livros aí, ou tem baralhos que vêm só com os 22 arcanos maiores. Eu não indico isso para quem é iniciante. Tem que ser um livro com um conjunto completo das 78 cartas, tá? Isso é uma sugestão que eu dou para vocês. A Juliet Sharman Burke, na minha opinião, é a melhor autora para quem é iniciante, tá? Para o estudante de tarô que é iniciante.
Para um tarólogo experiente, ela é uma autora de nível médio, tá? Ela não é suficiente para um tarólogo que já é experiente, que conhece bem o tarô. Mas para um tarólogo iniciante, ela é uma autora fácil de compreender, os livros dela têm bastante conteúdo, tá? Não é um conteúdo avançado para tarólogos experientes, mas também não fica no basiquinho, tá? É um nível médio de conhecimento que é muito bom para um tarólogo iniciante, para um estudante iniciante. Na minha mão eu tenho as 78 cartas do tarô mitológico, tá? Vejam que é um bolo de bastante carta. O fundo aqui é um fundo preto. Isso aqui, esse tarô que eu tenho, foi o meu primeiro tarô, tá, gente? Eu comprei esse tarô quando eu tinha lá por volta dos meus 19 anos. Eu tô com 46 anos agora, então esse tarô, ele é bem velhinho, tá? Na minha mão. Já usei muito, já li muitos jogos, já li para muita gente com esse jogo. Foi o meu primeiro tarô. E eu continuo, olha, vejam, eu já passei por muitas cartas de tarô, por muitos jogos, por muitos autores, já li muitos livros. Eu tenho uma coleção de mais de 25 tarôs em casa e eu continuo achando que o tarô mitológico é o melhor tarô para quem quer começar. As imagens do tarô mitológico são imagens bonitas, tá? As cartas são bonitas. Vejam a carta do 10 de copas. E além dos desenhos serem bonitos, a qualidade das cartas são muito boas. Eu estou ciente de que a edição mais moderna que está nas lojas é uma edição de cartas plastificadas, então são cartas, inclusive a qualidade do papel ainda é melhor do que essa edição que eu tenho na minha mão. E a minha edição, ó, ela tá novinha, tá? Apesar de ser um baralho que já está há mais de 20 anos na minha mão, as cartas têm uma durabilidade, uma qualidade muito boa. Então eu recomendo com bastante ênfase que o seu primeiro tarô seja um tarô mitológico, tá? Mas assim, eu percebi que alguns seguidores querem ter outras opções. Tem gente que de repente não quer o tarô mitológico. Vou enfatizar, além da beleza do desenho, da boa qualidade do papel, vejam que os cantos são arredondados, tá? Observem isso quando vocês forem comprar um tarô. Cuidado que tem aí alguns tarôs que o canto é quadrado. Aí quando você vai embaralhar, as cartas se dobram. Aqui não, ó, aqui é facinho de embaralhar esse tarô, tá? Aqui o 9 de espadas. Então assim, eu recomendo que vocês comprem esse daqui. E todas as cartas, elas são muito intuitivas. Você bate o olho e já tem uma noção do que a carta está tentando te dizer. A grande vantagem do tarô mitológico, na minha opinião, é que cada carta vai estar associada a um mito grego. Aqui é o mito de Eros e Psique, por exemplo. Tá? Então, assim, e associar a carta com o mito fica muito mais fácil, porque quando você vai fazer a leitura de cartas, o significado de cada carta vai ser evocado pela imagem e também pela memória do mito que você leu no livro. Tá? Os mitos estão todos aqui no livro, então ainda tem isso, tá? Tem um resumo dos principais mitos gregos que estão presentes nas cartas. Então é muito gostoso de estudar o tarô mitológico. Então vai te ajudar a lembrança do desenho e a memória do mito que você leu ali no livro. Então fica muito mais fácil evocar o significado das cartas no tarô mitológico da Juliette Sharman Burke e Liz Graney. Tem uma astróloga que escreveu junto com a Juliette Sharman Burke, tá? O tarô mitológico. Reconheço que o tarô mitológico não é muito barato. Pelo que eu pesquisei na internet, parece que está em torno de 80, 90, entre 80, 90 a 100, 110 reais.
Mas pense que você vai comprar o tarô é uma vez só na vida, tá? Se você comprar esse tarô, o meu tá há mais de 20 anos comigo. Então é um dinheiro que você vai gastar uma vez só na vida e esse tarô vai te servir por muitos anos, tá? A tendência é de que esse tarô vai te servir por muitos anos. Se você, como tarólogo iniciante, começar a se aprofundar, você vai ter vontade de comprar outros tarôs, tá? E tem tarôs melhores e tem livros melhores para quem é tarólogo mais experiente. Mas ainda na linha para iniciantes, eu já citei o livro da Juliette Sharman Burke, o livro completo do tarô, e agora eu vou mostrar as cartas para vocês. Vejam de novo aqui cartas de muito boa qualidade, tá? Aqui tem o Mago, a Imperatriz, e são cartas, ó, o papel é de muito boa qualidade, os cantos são arredondados, então assim, fica fácil para você embaralhar essas cartas. Aqui está o Imperador. Aqui a carta da Morte. Olha aqui a carta do Julgamento. A didática do livro é muito fácil para o tarólogo iniciante, para o estudante iniciante, tá? Então também é uma indicação. Vocês vão ouvir por aí em vídeos, em sites, que o ideal é o tarólogo iniciante começar com um tarô clássico, como por exemplo os tarôs de Marsella, tá? Só que o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, quem dá essa sugestão está seguindo uma linha de pensamento bastante ortodoxa. É aquela linha de pensamento de que você deve começar primeiro pelo tradicional, pelo original, e depois começar a estudar os tarôs que são derivados do tarô de Marsella, tá? Porque na verdade o que acontece? O tarô de Marsella, ele é o modelo tradicional principal. Ele não é, na verdade, o primeiro dos tarôs. Tem gente que pensa que o tarô de Marsella é o primeiro dos tarôs. Não é. Tem tarôs mais antigos e anteriores, ou seja, mais tradicionais do que o tarô de Marsella. Mas o tarô de Marsella, realmente, ele é o tarô tradicional que serve de base, a estrutura do tarô de Marsella serve de base para todos os outros tarôs mais modernos, ok? Então, tarólogos experientes que são mais ortodoxos, tá? Que eles acham que todo estudo de qualquer conhecimento tem que começar pelo tradicional, pelo original, eles indicam você começar pelo tarô de Marsella. Só que o que acontece? O tarô de Marsella, ele é difícil para o estudante iniciante. As cartas de arcanos maiores, elas até que são compreensíveis, tá? Mesmo o estudante iniciante, ele consegue entender os arcanos maiores. O problema dos tarôs tradicionais de Marsella, tá? São exatamente o estudo dos arcanos menores. Isso que é o problema para o estudante iniciante. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem agora. Por exemplo, se eu mostro para vocês essa carta aqui, que é o 4 de copas, tá? As copas são indicadas no tarô tradicional por taças. Então, na verdade, é um 4 de taças, que se refere ao naipe de copas. Então, se eu mostro isso, qual é o significado que passa para vocês? Tá? Não é intuitivo. Para um tarólogo que tem um conhecimento de nível médio a avançado, ele bate o olho aqui nessa carta e ele sabe muito bem do que se trata. Eu tenho o significado na cabeça. Mas para o aluno que é iniciante, para a pessoa que está começando agora, e ela vai estudar o 4 de copas, que é um dos arcanos menores, são 56 arcanos menores, a pessoa bate o olho nessa carta e não sabe do que se trata. E fica difícil você decorar, porque, por exemplo, o 1 de copas é uma taça só. O 2 de copas é 2 taças. O 7 de copas são 7 taças. E aí, o que quer dizer 7 taças? O que quer dizer 2 taças? O que quer dizer uma taça? Isso não é intuitivo, tá?
Algumas pessoas que já têm um conhecimento de numerologia vão imaginar que o número de taças tem alguma coisa a ver com a numerologia. Então o 4 de copas vai se remeter ao número 4 na numerologia, por exemplo. Mas essa associação ela é muito parcial, tá? E ela não é 100% exata. Existe relação sim entre o número 4 no 4 de copas e o número 4 na numerologia. Mas se for por isso, você também tem o 4 de espadas, que são 4 espadas. Você tem o 4 de ouros, que são 4 moedas, né? E aí? Como é que você vai interpretar isso? Para o estudante iniciante fica difícil, fica complicado. Agora, comparem o 4 de copas do tarô de Marsella com o 4 de copas do tarô mitológico. Só de você bater o olho aqui na imagem, alguma coisa vai te transmitir, alguma mensagem vai te transmitir, tá? Então você tem duas pessoas falando alguma coisa para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa que está no meio é a psique. As copas, vejam, tem as mesmas copas do 4 de copas do tarô tradicional. As copas dizem respeito a assuntos de ordem emocional. E aqui você tem duas pessoas, na verdade, se vocês lerem o mito de Eros e Psique, vocês vão ver que esse aqui é o momento em que duas personagens estão fofocando na cabeça da Psique. E isso vai trazer problemas depois no relacionamento dela. Então, assim, o 4 de copas, ele vai ter nessa carta, tá? Nesse jogo, nessa imagem, a interpretação de minhocas na cabeça da pessoa. A pessoa está criando problemas dentro da sua própria mente. Pode ser a pessoa criando esses problemas na sua própria mente por ela mesma, ou pessoas que estão vindo e fazendo barulho, trazendo fofocas, trazendo burburinhos na cabeça da pessoa. Então vejam que a imagem em si, ela remete a isso. Enquanto que se você olha aqui, você não vai deduzir essa interpretação simplesmente olhando só o arcano menor do tarô de Marsella. Se vocês olharem o 4 de copas do outro tarô da Sharman Burke, ele também já remete a alguma coisa. Nesse 4 de copas, a pessoa está sozinha. A nuvem é que está trazendo algum tipo de mensagem, algum tipo de burburinho para a cabeça da pessoa. Mas aqui, vejam, a pessoa está mais isolada, ela está sozinha com seus próprios pensamentos. O 4 de copas tem muito a ver com a pessoa estar entediada, tá? Tudo está bem na vida da pessoa, mas a pessoa não está contente, não está alegre. A pessoa está lá criando minhocas na cabeça. Isso que eu estou falando é um jeito de falar, tá, gente? Coloquial, é uma forma de expressão. Mas a pessoa está criando problemas onde não existe, na verdade. Eu não vou discutir a interpretação aqui agora, tá, gente? Porque, na verdade, a interpretação de cada carta é extensa, você pode ter vários significados. Mas o que eu quero enfatizar é que o tarô de Marsella, em seus arcanos menores, ele não é intuitivo. Ele, na verdade, é até contra-intuitivo. Enquanto que esses tarôs estilizados, eles são muito mais intuitivos. A própria imagem remete a um significado. Esse desenho que vocês estão vendo, essa carta, ela é do grande tarô de Waite. É do tarô de Waite. O tarô de Waite, ele foi criado no ano de 1909, 1908, 1909, comecinho do século XX. Ele foi o primeiro tarô que, no século XX, começou a estilizar os arcanos menores, tá? Até o comecinho do século XX, todos os tarôs eram assim, contra-intuitivos, tá? Exatamente por se basearem no tarô de Marsella. Com o Waite, começou a ter esses tarôs em que os arcanos menores têm imagens, né, mais sugestivas, que remetem ao significado da carta. E o próprio tarô da Juliette Sharman Burke remete ao tarô de Waite. Se vocês perceberem, é parecido. Tá? Esse aqui é o tarô de Waite, é o tarô do início do século XX. O tarô da Juliana Sharman Burke é um tarô da década de 80. Esse aqui eu acredito que é da década de 90, tá? Então é um tarô mais moderno, mas que na verdade respeita a estilística do tarô de Waite.
Já o tarô mitológico, ele remete mais ao mito, mas o significado é bastante parecido. A vantagem desse tarô aqui é que se você compra o livro completo do tarô da Juliette Shaman Burke, você vai ter um desenho de tarô, tá? Você vai ter um conjunto de cartas de tarô que remetem ao tarô de Waite, que inclusive é considerado, dentro dessa linhagem de tarôs estilizados, ele é um tarô tradicional. O tarô de Waite, tá? Assim, ele é um tarô que é considerado tradicional porque ele respeita a estrutura do tarô de Marsella. Mesmo sendo um tarô estilizado, então por ser um tarô estilizado, ele é um tarô moderno, mas ele respeita a estrutura do tarô de Marsella. Então o tarô de Waite também é um dos melhores tarôs para quem quer iniciar. Só que o que é difícil é achar o tarô de Waite junto em edição com algum livro bom e completo para explicar o significado das cartas. Normalmente, se você for comprar o tarô de Waite por aí, só vai ter o tarô sozinho e um livreto fininho dos significados das cartas, o que não é muito legal para um tarólogo iniciante. O tarô de Waite, ele é legal de você comprar se você já for um tarólogo de conhecimento médio. Em algum vídeo meu, eu dei a indicação do tarô Atala, tá? Mas eu vou reformular essa indicação, porque o que acontece? O tarô Atala, a edição que eu tenho é do ano de 2004. O copyright do livro é de 2004, eu devo ter comprado o livro no ano de 2005. E a edição das cartas do tarô Atala que eu tenho, elas vêm com uma palavra-chave impressa na carta. Então você tem os desenhos, que na verdade são desenhos bonitos, realmente. Eu acho o tarô Atala um tarô bonito, tá? Ele é considerado um tarô moderno, mas que também respeita a estrutura dos tarôs tradicionais, como o Waite e o tarô de Marsella. E o legal é que ele vem com uma palavra-chave. Então, assim, o tarô Atala é interessante porque você tem a imagem e tem a palavra-chave que te remete ao significado. E aí o que acontece? Você tem duas referências que te remetem ao significado, a imagem e a palavra-chave. Tá? Aqui é a carta dos enamorados. O problema de um tarô assim é o estudante iniciante ficar preso à palavra-chave e não fazer outras associações, tá? Então, por exemplo, a carta da justiça tem como palavra-chave razão e equilíbrio. Aí se a pessoa ficar presa na palavra-chave, tudo que ela for falar quando sair a carta da justiça, ela vai jogar razão e equilíbrio em algum lugar ali da interpretação. E às vezes, dependendo da pergunta, do contexto, do estilo de jogo, dependendo das intuições que surgem no momento, a melhor palavra-chave não é razão e equilíbrio para essa carta. Pode ser alguma outra palavra-chave, algum outro significado. Por exemplo, se vocês verem a carta da justiça, é uma mulher parada, tá? Principalmente no tarô mitológico, você vai ver uma mulher parada, então, que remete, por exemplo, à lentidão de alguns processos. Dependendo do tipo de jogo, ou dependendo do tipo de pergunta, a carta da justiça vai pedir para você fazer uma reavaliação antes de avançar num determinado projeto. Ou a carta da justiça vai falar, olha, aquele projeto vai ser bem sucedido, porém vai demorar para acontecer. Se for uma pergunta de ordem emocional, a carta da justiça, por exemplo, ela é negativa. Então se você olha aqui, razão e equilíbrio, a palavra razão e equilíbrio não me fala se essa carta é boa do ponto de vista emocional ou não. Mas para perguntas afetivas, na verdade, a carta da justiça é negativa. Se a pergunta for... aquela pessoa me ama, uma determinada pessoa me ama, gosta de mim, o nosso relacionamento vai dar certo, a carta da justiça pode estar falando não vai dar certo. Porque ela é uma carta que para questões sentimentais ela é negativa. Bom, seja lá como for, algumas pessoas me perguntaram do tarô Atala.
Esse tarô ficou esgotado por um bom tempo e parece que tem uma edição que está aí na internet que dá para comprar. A dúvida que eu tenho é se nessa edição da internet tem as palavras-chave, tá? É lógico que assim, a pessoa não tem que se limitar pelas palavras-chave, mas para o tarólogo que é iniciante, que está no começo, as palavras-chave elas ajudam. Para o tarólogo que é experiente ou que tem um nível médio, para ele nem precisa ter palavra-chave, tá? Então assim, para quem já tem um conhecimento básico do tarô ou é um tarólogo experiente, pode comprar o tarô Atala, que ele é muito bonito, né? É um tarô estilizado. E tendo ou não tendo as palavras-chave, isso não tem importância nenhuma. Mas para o tarólogo que é iniciante, para o estudante que é iniciante, é interessante que tenha as palavras-chave. Se não tiver, eu não recomendo. Aí eu acho que é muito mais vantajoso o tarô mitológico ou os tarôs da Juliette Sharman Burke. Então, para você que é iniciante, se você for insistir em comprar o tarô Atala, verifique se nas cartas tem as palavras-chave. Verifique se na edição que você está comprando tem as palavras-chave. O livro do Daniel Atala é um livro fininho. Eu acho que não é um livro bom também para quem é iniciante. Ele é um livro fininho, um livro muito pobrezinho para quem está começando. E vejam, eu não estou falando isso para desmerecer o livro do Daniel Atala não, tá, gente? Não é isso, pelo contrário. O tarô do Daniel Atala, inclusive, é um dos tarôs profissionais que eu uso. Inclusive, além dos desenhos serem muito bonitos, o material é de boa qualidade, as cartas são de boa qualidade, fáceis de você embaralhar. Os cantos são arredondados também. Então, assim, ele é um tarô muito bom para o tarólogo profissional, mas eu não indico como primeiro tarô se não tiver as palavras-chave. E faço a ressalva, apesar do Daniel Atala ser um bom tarólogo, o livro dele é muito pobrezinho, muito fraquinho. Então eu não recomendo nem para iniciantes. É um livro que tem poucas associações, que tem poucos significados, eu não gostei das tiragens de exemplo que ele coloca também, então assim, eu não recomendo. Vocês vão encontrar por aí também esse daqui, ó, o tarô claro e simples, né? O título desse tarô, aqui está o livro, o tarô claro e simples. O autor se chama Josephine Elbershon e é um livro de nível médio, tá? De conhecimento, tem bastante conteúdo. As cartas são cartas bonitas, eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. A carta do louco, a carta do mago, são cartas bonitas. Na verdade, essas cartas, elas são uma edição brasileira das cartas importadas chamadas de tarô dourado. Então, existe o tarô dourado, tá? Que aí você compra ele importado, é caro, é algo em torno de 200, perto de 300 reais o tarô dourado, mas são exatamente essas cartas aqui, tá? São exatamente essas. Só que o tarô importado, as cartas vêm plastificadas, tá? É um material muito melhor do que o material dessa edição brasileira, tá? Só que mesmo assim, mesmo essa edição brasileira, ela é muito bonita, pelo que eu estou mostrando aí para vocês, tá? É um tarô que eu acho muito bonito. Olha essa carta aqui, a Roda da Fortuna. Olha como ela é bonita. Tá? Então, assim, é um tarô de boa qualidade, mesmo essa versão brasileira aqui. Mesmo é um papel cartão mais fácil de embaralhar, com cantos arredondados. Vocês estão vendo que eu estou insistindo nisso dos cantos arredondados, né? É porque, por incrível que pareça, existe tarô que ele é quadrado aqui. Aí quando você vai embaralhar, as cartas dobram. É muito ruim. Eu até vou comentar um exemplo de um tarô assim depois. Mas, enfim... O tarô de muito boa qualidade, eu gostei desse tarô. O livro tem bastante conteúdo, tá? Além do tarô claro e simples, esse mesmo autor tem o livro Tarô Claro e Simples de Ler. Esse é o livro teórico. E esse aqui é um outro livro, é um complemento que não é obrigatório você comprar, mas se você quiser,
é um complemento com várias tiragens de tarô, com vários casos mesmo. São 10 casos com história, com todo o contexto da pergunta, em que o autor faz a tiragem e ele debate o caso, tá? Então é um livro de aprofundamento em exemplos de tiragens, em exemplos bem comentados, fartamente comentados, é bastante conteúdo. É excelente para o tarólogo iniciante. Mas eu ainda continuo recomendando como primeiro tarô o tarô mitológico. Esse daqui seria, por exemplo, o segundo tarô ou o terceiro tarô a ser comprado. Então vamos lá, para concluir. Qual seria o ideal para ser o seu primeiro tarô? Minha recomendação, tarô mitológico. Mas se você não quiser comprar o tarô mitológico, então compre o outro tarô, que é da Juliette Sharman Burke, que é o livro completo do tarô. A didática desses dois livros é muito mais fácil para o estudante iniciante, tá? Para quem quer ter o primeiro tarô. Ou esse, mas eu ainda prefiro esse. É mais fácil para o tarólogo iniciante, tá, gente? Estou enfatizando bastante isso. Vai facilitar muito a sua vida de estudante de tarô. Aí, um segundo material que você pode comprar seria esse aqui, o Tarô Claro e Simples, e depois esse livro que vem com um monte de tiragens de tarô. Excelente material, tá? E o tarô muito bonito, o tarô dourado, que eu já mostrei para vocês. Aqui temos o Rei de Copas. Aí, depois que você pegar bem o jeito desses tarôs modernos e mais estilizados, aí vale a pena, aí sim vale a pena você pegar o tarô de Marsella. Um tarô mais tradicional, como o tarô de Marsella. Ele é um tarô ele é tradicional e ele tem uma estilística, a arte do tarô de Marsella tem uma estilística tanto do período medieval quanto do período renascentista, tá? Na verdade, o tarô de Marsella, ele é um tarô que remete à passagem do período medieval para o período renascentista. E aí vale a pena porque quando você compra o tarô de Marsella, e aí é bom também comprar um bom livro sobre o tarô de Marsella, eu tenho livros para indicar, no futuro eu vou fazer vídeos indicando bons livros para o tarô de Marsella, aí você vai realmente estudar as bases tradicionais e originais do tarô. Mas aí vai ficar muito mais fácil, ó, vejam aqui, ó, que você tem o 9 de ouros, 9 de moedas. Só de você bater o olho aqui, você não consegue deduzir o que significa, tá? Como são muitas moedas, talvez a pessoa consiga deduzir que tem a ver com prosperidade material, né, financeira, e realmente esse seria o significado. Mas nos tarôs modernos e estilizados, esse significado fica muito mais evidente, tá, gente? Então, vale a pena comprar o tarô de Marsella depois, como segundo ou terceiro tarô, ou até mesmo como quarto tarô, tá? Não como primeiro. Com 1, 2 ou 3 desses tarôs que eu falei para vocês, você já é um tarólogo profissional, tá? Você está pronto para trabalhar. Na verdade, se você tiver um único tarô, por exemplo, mitológico, se você entender bem esse tarô, você já está pronto para trabalhar, tá? Mas é muito comum, quem se torna tarólogo profissional vai se tornando também colecionador, porque ser tarólogo, ou seja, ser estudante de tarô, isso também é uma disciplina para a vida toda, tá? Tem muita coisa para estudar, muita mesmo. É tão complexo quanto a astrologia, tá? Existe muito conhecimento simbólico rico no tarô. Então, quem normalmente vira colecionador, em algum momento vai comprar o tarô de Waite, tá? Porque o tarô de Waite, ele é um tarô estilizado e é também considerado um tarô tradicional que complementa os estudos do tarô de Marsella. Ele é um tarô do início do século XX, mas o Waite, ele era um esotérico, tá? Então, assim, na verdade, aqui nas cartas do tarô de Waite, existe muita simbologia mística, muita simbologia esotérica, existem inclusive leituras cabalísticas que são importantes no tarô de Waite.
É claro que vocês olhando a figura assim, talvez isso não aparente, tá? Mas esse tarô é um tarô místico, esotérico mesmo. Ele é baseado em escolas de cabala, por exemplo. Então, é um tarô para quem quer aprofundar na filosofia do tarô. Não é um tarô indicado para iniciantes, porque é muito difícil você comprar as cartas do tarô e um livro bom de tarô que faça a interpretação do tarô de Waite. Fica mais caro, né? A não ser que você queira comprar as cartas e depois procurar um bom livro do tarô de Waite. Tá? Então você vai ter que comprar a carta separada, você vai ter que comprar o livro separado das cartas. Aí vai ficar mais custoso para você. E um bom tarô de Waite, esse tarô ele é importado, então ele não é muito barato. E por fim, como eu já mostrei para vocês, tem também o tarô Atala. Tá? Que é um tarô que vem com as palavras-chave. Eu não sei se a edição mais moderna tem as palavras-chave, tá? Tem uma edição que aí dá para comprar pela internet, se eu não me engano, tá custando em torno de R$80, não é tão caro. Mas eu não indicaria como primeiro tarô, tá? Eu indicaria ele talvez como um segundo ou um terceiro tarô para iniciantes. Para tarólogos que são experientes, que são tarólogos bem avançados, o tarô Atala nem é a melhor indicação, tá? Tarólogos muito avançados preferem tarólogos profissionais, bem tarimbados, tá, gente? Tarólogos assim preferem tarôs importados. Mas o tarô Atala, ele é um tarô bonito, eu gosto, eu uso ele inclusive, ele é um dos principais tarôs que eu uso como tarô profissional, tá, gente? Eu só não indico para quem é iniciante, para primeiro tarô eu não indico o tarô Atala. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E espero que vocês façam uma boa escolha do primeiro tarô de vocês, ok? Vou terminando por aqui. Deixo o convite para vocês se inscreverem no canal, apertando o botão de sininho. Eu tenho muito mais vídeos aí para fazer, para editar e deixar no canal. Se vocês quiserem fortalecer o trabalho aqui do canal, me ajudarem a fortalecer o trabalho do canal, vocês podem aderir à campanha Apoia-se, que é uma campanha que ajuda a remunerar o trabalho de bastidores, de pesquisa que eu faço aqui para o canal. Todos os meus vídeos, a maioria dos meus vídeos, são baseados em bibliografias, pesquisas, estudos que eu faço ao longo de anos. E eu preciso sempre estar reciclando materiais, buscando novos materiais de pesquisa. Também tem um gasto de tempo, de energia, né, para isso. Tem um gasto de tempo para gravar, editar os vídeos. Então, se esse tempo puder ser remunerado, isso me ajuda muito. E vocês podem me ajudar através da campanha Apoia-se, com a contrapartida de descontos em todos os meus serviços. Descontos bastante generosos e que valem a pena. Já tem, inclusive, seguidores aqui do canal que foram beneficiados com os descontos da campanha Apoia-se. Então é isso aí, gente. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!